Daley contornou a esquina do escritório de cobertura de Frank Miller, a música da festa subitamente abafada, substituída por um silêncio ensurdecedor. Brenda estava lá, com o vestido vermelho levantado, sentada a cavalo em Frank Miller sobre a mesa. Ela mal ergueu os olhos quando Frank, de cabelos grisalhos e sorriso presunçoso, recostou-se, o olhar queimando Dale, uma mão possessiva na coxa de Brenda. Ora, veja só quem apareceu, ronronou Frank. O burburinho da festa de Natal, geralmente um murmúrio acolhedor de alegria natalina, cessou abruptamente para Dale. Num instante, ele se movia pela recepção lotada, sentindo o burburinho das conversas e o tilintar dos copos, e no instante seguinte, estava parado na porta do escritório particular de Frank Miller, os sons da celebração desaparecendo num vasto e vazio silêncio. A porta de carvalho polido estava entreaberta, e sua curiosidade, ou talvez um temor subconsciente, o atraiu para a fresta de luz que entrava. E então ele a viu. Brenda. Seu vestido de seda vermelha, escolhido com tanto cuidado para a noite, estava levantado, uma bandeira carmesim contrastando com a madeira escura da escrivaninha de Frank Miller. Ela estava sentada a cavalo sobre Frank, as costas levemente arqueadas, numa pose de entrega íntima. Frank, a serpente de cabelos grisalhos, estava recostado em sua cadeira de couro, um copo de líquido âmbar na mão, um sorriso preguiçoso brincando em seus lábios. A cena atingiu Dale com a força de um soco físico, roubando-lhe o ar dos pulmões. Brenda! A voz de Dale saiu como um sussurro rouco, um som cru e desconhecido arrancado de dentro dele. Ela mal se mexeu. Virou a cabeça lentamente, os cabelos loiros, impecavelmente penteados poucas horas antes, captando o brilho frio das luzes da cidade que entravam pela enorme janela atrás de Frank. Seus olhos, geralmente tão vibrantes, tinham uma expressão distante, quase entediada. O sorriso de Frank Miller se alargou, uma crueldade casual, quase indiferente. Ah, você ainda está aqui, Dale. Ele tomou um gole lento de sua bebida. Sua mão, pesada e cheia de anéis, repousava na coxa exposta de Brenda, um peso possessivo. Dale sentiu um calor subir pelo pescoço, seguido por um frio pavoroso. Queria se mexer, gritar, mas seus pés pareciam colados ao grosso carpete do escritório. Frank continuou, com uma indiferença irritante. Donald, amigo, talvez você devesse... Não ouse me chamar de amigo, disparou Daley com a voz áspera e entrecortada. Suas mãos, que estavam cerradas ao lado do corpo, começaram a tremer incontrolavelmente. Sai de cima da minha mulher. As 3 últimas palavras soaram como uma ordem, um apelo e uma afirmação desesperada, tudo ao mesmo tempo. Brenda riu então, uma risada curta e aguda, totalmente desprovida de calor. Era um som frio e cortante, como gelo se quebrando. Sua esposa? Zombou ela, afastando-se da mesa de Frank com uma graça casual que parecia completamente deslocada. Ela se levantou, ajustando o tecido carmesim do vestido com um movimento lento e deliberado. Daley, querido, quando foi a última vez que você agiu como um marido? Ela alisou o tecido sobre os quadris, seus olhos encontrando brevemente os dele, mas parecia que ela estava olhando através dele, não para ele. Você parecia através eu, Dale. Você sempre teve. A implicação pairava no ar, densa e sufocante. Ela se moveu, um caminhar lento e predatório ao redor da mesa, afastando-se de Frank, mas não em direção a Dale. Construímos uma vida, não é? Uma esposa dedicada, um casamento feliz, uma parceria de sucesso. Cada frase era proferida com um tom cínico, como se ela estivesse zombando de uma farsa que ambos haviam representado, uma farsa na qual ele acreditara. Nós somos casados, Brenda, Dale conseguiu dizer com a voz ainda rouca. 7 anos. O peso daqueles anos de refeições compartilhadas e noites tranquilas, de planos sussurrados na escuridão, o oprimia. A voz de Brenda se elevou então, perdendo o controle gélido, um lampejo de fúria crua acendendo em seus olhos. 7 anos de quê, Dale? 7 anos de você enterrado no seu laptop, trabalhando 60 horas por semana para uma empresa que mal sabe o seu nome. Enquanto eu subia na hierarquia do Goldman Sachs, construía algo real. Suas palavras pairaram no ar, condenatórias e definitivas. Você chegava em casa, geralmente depois das 10, se eu ainda estivesse acordada. Começou Brenda, com a voz agora plana, sem a raiva de antes, quase clínica. Ela aplicou uma pequena quantidade de pó sob os olhos, examinando seu reflexo em um espelho de bolso. E eu te encontrava dormindo no sofá, com o controle remoto ainda na mão, cercado pelos fantasmas da comida para a viagem da noite anterior.
Embalagens vazias, uma caixa de pizza engordurada. Essa era a nossa vida, Dale. Meu marido dedicado, perdido em suas planilhas, sonhando com o próximo relatório trimestral. Frank, que estava encostado na mesa, começou a abotoar a camisa calmamente, cada movimento preciso e sem pressa. O leve aroma de sua colônia cara agora pairava no ar, misturando-se ao gosto amargo da traição. Brenda me contou muito sobre o seu acordo, comentou sem olhar para Dale, mas para o botão de punho que estava abotoando. Seu tom era coloquial, como se estivessem discutindo um negócio, não os destroços de um casamento. Nosso acordo? Que acordo? Dale sentiu o rosto queimar, uma queimação intensa de humilhação e confusão. A pergunta tinha gosto de cinzas na sua boca. Frank finalmente encontrou seu olhar, com um brilho de divertimento nos olhos. Aquele em que você finge ser marido enquanto ela vive a vida dela. Aquele em que ela pode seguir seus próprios interesses, suas próprias aspirações, sem ser impedida pelas suas. Ele deu de ombros como se estivesse explicando a coisa mais óbvia do mundo. Uma certeza fria começou a se formar no estômago de Dale, superando o choque inicial. Frank continuou, a voz baixando um pouco, carregada de uma crueldade casual. Ela tem ficado na minha casa nos Hamptons quase todos os fins de semana, nos últimos 6 meses, Dale. Tem sido bem conveniente para ela. As palavras atingiram Dale com uma clareza nauseante. Retiros de fim de semana para clientes, bico ao mundo se patem. Brenda os chamava. De repente, uma montagem de memórias passou por sua mente. Brenda arrumando sua pequena mala de couro para viagens curtas, o sorriso um pouco exagerado que ela oferecia ao sair, a nova lingerie de renda que ele encontrara escondida em sua gaveta, justificada como um presente para si mesma. A sensação incômoda no fundo de sua mente, descartada como paranoia, agora ganhou vida com força. Ele a ignorara, a reprimira, acreditando na santidade de sua rotina, na confiança tácita. 6 meses, sussurrou ele, a constatação sendo um soco no estômago, deixando-o sem fôlego. Seu mundo, que parecera tão sólido e previsível apenas 1 hora antes, agora girava, as bordas borradas e indistintas. Brenda fechou o estojo de pó compacto com um estalo, o som abafado no silêncio do escritório. Ela ergueu os olhos, a expressão tão indecifrável como sempre. Tente 8, na verdade. Mas quem está contando? Ela ajeitou uma mecha solta de cabelo loiro, os movimentos deliberados, sem pressa. Não havia remorso em sua voz, apenas uma correção distante, como se estivesse apontando um pequeno erro de cálculo. A visão de Dale se aguçou. O choque que o havia entorpecido começou a recuar, substituído por algo duro e frio. Sua voz, que antes era um sussurro rouco, agora se firmou, ganhando uma força inesperada. Estou, disse ele, cada palavra precisa, rompendo o silêncio. Estou contando cada mentira que você me contou, Brenda. Cada desculpa esfarrapada, cada noite em que você trabalhava no escritório, quando provavelmente estava aqui. Ele entrou mais na sala, diminuindo a distância entre eles, embora ela permanecesse impassível. E estou contando cada vez que você me deu um beijo de despedida antes de vir aqui transar com ele. Concluiu Dale, a vulgaridade soando estranha em sua língua, mas necessária. Uma arma para romper sua compostura. Brenda finalmente se virou completamente para ele, a cabeça levemente inclinada, os olhos como lascas de gelo. Seu rosto, geralmente tão caloroso e expressivo, agora estava frio e calculista, transformado no rosto de uma estranha. Ah, por favor, ela zombou, um leve sorriso de desdém nos lábios. Você acha que isso tem a ver com sexo, Dale? Você realmente acha que é isso? Ela soltou uma risada suave e sem humor. Trata-se de ambição, Dale, afirmou ela claramente com a voz plana e inabalável. Algo que você não entenderia. Frank Miller pigarreou, chamando-a a atenção de Dale. Endireitou-se, a camisa totalmente abotoada, com um ar confiante, quase possessivo. Na verdade, Dale, há algo que você precisa saber. Seu olhar desviou-se de Dale para Brenda, um olhar cúmplice cruzando os dois, um pacto silencioso. Brenda será promovida a diretora-gerente, a mais jovem da história da empresa. Lee fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, permitindo que todo o seu peso se instalasse. Isso não acontece por acaso. A implicação era como um cobertor pesado e sufocante, abafando qualquer resquício de oxigênio na sala. Para Dale, as peças se encaixaram de forma nauseante e brutal. Os fins de semana nos Hamptons, a lingerie nova, a ambição repentina, a fria indiferença.
Sua mente girava, um caleidoscópio de imagens despedaçadas. Ele olhou para Brenda, depois para Frank, a constatação deixando um gosto amargo na boca. Você subiu na vida transando com outras pessoas, afirmou, as palavras secas, desprovidas de emoção, mas carregadas de uma profunda acusação. Não era uma pergunta, era um veredicto. A compostura de Brenda finalmente se quebrou, um lampejo de raiva genuína em seus olhos. Eu merecido. Meu caminho até o topo. Ela disparou, a voz se elevando novamente, cortante como vidro estilhaçado. Frank simplesmente apreciou minha dedicação mais do que você jamais apreciou, Dale. Ele viu minha determinação, meu talento, algo que você foi cego demais para notar. É assim que vamos chamar agora? Retrucou Dale, a amargura queimando em sua garganta. Ele sentiu um desejo desesperado de explodir, de gritar, mas o tom calmo e objetivo da conversa o manteve sob controle, como se estivesse girando a faca lentamente. Sem dizer mais nada, Brenda caminhou em direção à mesa de Frank, seus movimentos fluidos e deliberados. Ela pegou um envelope grosso cor creme de uma pequena e elegante pasta de couro que estava ao lado da cadeira. O simples ato pareceu carregado de significado, como se tivesse consequências. Ela o segurou por um instante e, com um movimento rápido do pulso, o atirou aos pés de Dale. Ele caiu com um baque surdo e abafado no tapete macio. Eu estava querendo te entregar isso, disse ela, com a voz desprovida de qualquer afeto. A arquivei hoje de manhã. E Dale encarou o envelope, impecável e formal, repousando inocentemente no chão entre eles. As palavras petição de divórcio eram visíveis através da janela translúcida. Sua mente lutava para processar a cronologia dos fatos. Esta manhã? Perguntou ele, a voz quase um sussurro estarrecido. Antes da festa? Antes de você vestir aquele vestido e entrar aqui comigo? Brenda deu um passo, diminuindo a distância até Frank, sua mão encontrando o braço dele. Um gesto de posse e aliança que fez Dale gelar até os ossos. Antes da festa, onde eu planejava comemorar minha promoção com o homem que realmente apoia minha carreira, Dale. Seus olhos, antes transbordando afeto, agora estavam duros, refletindo apenas um cálculo frio. O homem que enxerga meu potencial em vez de apenas ver uma esposa conveniente. Conveniente, Dale disse com a voz embargada, a garganta apertada, o ar repentinamente rarefeito demais para respirar. A acusação, a rejeição, feriu mais fundo do que qualquer dor física. Brenda, eu apoiei tudo o que você fez. Todas as noites em claro, todos os jantares com clientes, todos os planos ambiciosos. Eu pensei que éramos uma equipe. Eu pensei nós. Estávamos construindo algo. As palavras soaram vazias, ecoando no vasto e indiferente espaço do escritório. Toda noite que você fica acordado até tarde, toda viagem a negócios, toda o quê, Dale? A voz de Brenda era um escárnio baixo e contido. Ela se aproximou, com uma expressão de puro desprezo. Toda vez que você dormiu durante minhas apresentações em casa, fingindo que estava prestando atenção. Toda vez que você preferiu suas planilhas tediosas a participar dos eventos da minha empresa. Toda vez que você me fez sentir como se o meu sucesso fosse um incômodo para a sua vidinha insignificante. Isso não é justo, protestou Dale, as palavras fracas, quase um sussurro em meio à avalanche de palavras. Ele se lembrou de ficar acordado até tarde, tentando entender as complexidades dos modelos financeiros dela, fingindo interesse nos detalhes dos relatórios trimestrais, mesmo com o próprio trabalho se acumulando. Ele fazia isso porque a amava, porque queria fazer parte do mundo dela. Frank, encostado no balcão de mogno polido, serviu-se de outro uísque, o líquido âmbar brilhando sob as luzes embutidas. Ele não ofereceu um a Dale. Sabe o que não é justo, Dale? Disse Frank com voz suave, quase sedutora. Uma mulher como Brenda, com sua determinação, seu talento, sendo impedida por um homem como você. Impedia de algo? Eu nunca a impedi de nada. Insistiu Dale com a voz demonstrando um tom desesperado. Ele se lembrou de todas as vezes em que a encorajou, celebrou suas pequenas vitórias e ouviu pacientemente suas frustrações. Sua própria existência a impedia de progredir, continuou Frank, girando seu uísque. Ele tomou num gole, seus olhos, escuros e perspicazes, fixos em Dale. Ela corria para casa depois de um possível jantar de networking, só para cozinhar para você. Ela faltava a um evento importante do setor porque você teve uma semana longa. Ela fingia estar satisfeita com sua vida medíocre, sua rotina previsível, quando estava destinada a muito mais.
Brenda assentiu com a cabeça, um movimento lento e deliberado. Sua concordância, uma adaga silenciosa. Frank entende que o sucesso exige sacrifício, Dale. Ele entende que você precisa fazer escolhas. Você nunca fez. Você queria ter tudo sem abrir mão de nada. Eu sacrifiquei muito, argumentou Dale com a voz rouca. Trabalhei duro por anos para pagar este apartamento para a nossa vida, enquanto você construía sua carreira. Deixei minhas próprias ambições de lado. Assumi a responsabilidade, para que você pudesse brilhar. As palavras soaram como uma confissão, uma verdade que ele não havia reconhecido completamente até então. A voz de Brenda transbordava desprezo, uma crueldade fria e calculada. Você trabalhava em uma empresa de contabilidade de médio porte, Dale. Não vamos fingir que você era um magnata. Sua ideia de sacrifício era ficar acordado até tarde conciliando livros contábeis. Frank ganha mais em um mês do que você em um ano. Seus olhos se voltaram para Frank, um reconhecimento silencioso de sua riqueza, de seu poder. Então, tudo se resume a dinheiro, concluiu Dale, a constatação trazendo uma nova e agonizante dor. A fachada cuidadosamente construída de ambição e respeito mútuo desmoronou, revelando a verdade crua e feia por baixo. Sempre se tratou do lucro, do que Frank podia oferecer que ele não podia. Frank ergueu o copo num brinde cínico. Trata-se de reconhecer qualidade, Dale. Brenda merece coisa melhor do que um contador de shopping que dirige um Honda de 10 anos. Eu dirijo um Honda porque estamos juntando dinheiro para comprar uma casa, Brenda, retrucou Dale, com a voz rouca de uma esperança desesperada e inútil. Ele se sentia como se estivesse se agarrando a um fio de esperança, tentando se ancorar em uma realidade que se desfazia rapidamente ao seu redor. As escolhas sensatas e práticas que fizera, os sacrifícios que suportara em silêncio, de repente pareciam provas condenatórias de sua inadequação. Nós eram. Estou juntando dinheiro para comprar uma casa, corrigiu Brenda com um tom gélido, desprovido de qualquer afeto que tivessem compartilhado no passado. A firmeza em sua voz extinguiu qualquer resquício de esperança. Vou comprar uma casa nos Hamptons com o Frank. Os golpes não paravam de chegar. Cada revelação um novo e brutal soco. Dale sentiu uma vertigem, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável. Quando? Conseguiu perguntar, com a voz fraca, quase inaudível. Os olhos de Brenda, brilhantes e frios, encontraram os dele. Fechamos negócio mês que vem. 3 acres, vista para o mar, piscina coberta. Tudo o que eu sempre quis. Ela descreveu tudo como se estivesse lendo um folheto imobiliário, de forma distante e precisa. Tudo nós temos. Sempre quis, corrigiu Dale com um tom desesperado na voz. Ele se lembrou das noites passadas debruçado sobre anúncios no Zillow, da silenciosa empolgação de imaginar o futuro deles, das discussões sobre ilhas de cozinha e espaço no quintal. Ele se lembrou dela ao apontarem para uma propriedade semelhante certa vez, um sonho fugaz que compartilharam. Não, Dale. Tudo eu tenho. Você sempre quis isso. Queria uma casinha suburbana com cerca branca e 2 filhos e meio. Segura, previsível, pequena. O tom de desprezo em sua voz era absoluto, apagando anos de sonhos compartilhados, reescrevendo a história delas. Frank saiu do bar e foi até a grande janela panorâmica, observando a paisagem urbana cintilante lá embaixo, como um rei contemplando seu domínio. Brenda tem visão. Ela enxerga o panorama geral. É por isso que ela vai estar comandando sua própria divisão em 2 anos. Ele falava como se Dale nem estivesse ali, como se estivesse discutindo sobre uma brilhante protegida com um colega executivo. A divisão dela, repetiu Brenda com orgulho, erguendo levemente o queixo. Goldman Sachs Europa, com sede em Londres. Frank está me preparando para os mercados internacionais. As palavras jorraram, uma torrente de ambição e planos para o futuro que excluíam Dale completamente. Ele era um fantasma em sua nova narrativa, um passado inconveniente sendo rapidamente apagado. Te preparando? Dale soltou uma risada amarga e sem humor. A palavra, naquele contexto, soava repulsiva, um eufemismo mal disfarçado para a dura verdade. É assim que chamamos isso agora? Frank se afastou da janela, o rosto endurecendo, a indiferença casual substituída por uma aura perigosa. Cuidado, Dale. Você está falando da minha futura esposa. As palavras atingiram Dale como um golpe físico, um impacto impressionante que lhe roubou o fôlego. Futura esposa. A frase reverberou em seu crânio, ensurdecendo-o para tudo o mais.
Ele olhou de Frank para Brenda, procurando qualquer sinal de remorso, qualquer rachadura em sua frente unida. Brenda, como se estivesse seguindo um sinal, ergueu a mão esquerda. Um enorme anel de diamante, ofuscante sob as luzes do escritório, cintilava em seu dedo anelar. Era uma pedra preciosa, um testemunho inegável e reluzente da traição deles. Frank me pediu em casamento no fim de semana passado em Paris. O mundo girou novamente. Paris. Ele se lembrou da viagem de fim de semana dela, das ligações interrompidas, das explicações vagas. Ele havia lhe enviado flores, um gesto ingênuo de amor. Ficou ali parado, observando-a, essa estranha, sabendo que não restava nada da mulher que amara. Para quem se pergunta como as escolhas custosas da vida se desenrolam, fique até o final para ver como essa história termina. Paris! Dale sentiu as pernas fraquejarem. O elegante tapete sob seus pés pareceu balançar de repente. Você disse que estava em uma conferência em Chicago, para aquela importante apresentação sobre derivativos. Brenda apenas sorriu, admirando o enorme diamante em seu dedo, girando-o para que a luz incidisse sobre suas facetas. Houve uma conferência, Dale, só que não em Chicago. Ficamos no George V. Foi mágico. Ela falou com um ar nostálgico, como se estivesse relembrando uma memória querida, completamente alheia ou indiferente à dor que estava causando. Enquanto você era casado comigo, disse Dale, com a voz plana e oca. O absurdo da situação, a audácia da traição, o sufocavam. Enquanto eu estava legalmente obrigado para você, corrigiu ela, com uma distinção sutil e fria. Seus olhos, ainda fixos no anel, eram penetrantes. Há uma diferença entre ser casado e ser casado. Dale, você deveria saber disso melhor do que ninguém. A implicação pairava no ar. Uma acusação final sobre suas supostas falhas na intimidade entre eles. Frank se afastou da janela e parou atrás de Brenda. Suas mãos pousaram em seus ombros, um gesto possessivo e protetor que provocou uma nova onda de náusea em Dale. Era uma reivindicação clara e tácita. Queríamos te contar direito, disse Frank com a voz calma, mas com um toque de impaciência. Mas você nunca arranjou tempo, sempre trabalhando até tarde, sempre cansado, sempre com a cabeça em outro lugar. Eu estava trabalhando até tarde para sustentar a gente, gritou Dale, tomado pela injustiça da situação. Ele havia trabalhado, lutado, se sacrificado, acreditando que estava construindo um futuro para eles. Você estava trabalhando até tarde porque é medíocre no seu trabalho, Dale, disse Brenda com naturalidade, virando-se para encará-lo de frente, com uma expressão de condescendência cansada. E você leva o dobro do tempo para fazer tarefas simples. O Frank fecha negócios que valem mais do que o seu salário anual antes do almoço. Ela falava como se estivesse explicando uma verdade básica e inegável, algo que ele deveria ter percebido anos atrás. Então por que você simplesmente não me deixou? Dale exigiu exasperado, sem conseguir responder à pergunta. Por que tantas mentiras e tantas traições? Por que tanta farsa? Brenda e Frank trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa passando entre eles, rápida e arrepiante. Um entendimento frio, um segredo compartilhado. Diga a ele, disse Frank em voz baixa, apertando imperceptivelmente os ombros de Brenda. Diga-me o quê? Perguntou Dale, um novo e pesado pressentimento se acumulando em seu estômago. Ele sentia uma crescente sensação de inquietação, uma premonição de outra traição, ainda mais profunda. Brenda suspirou, um suspiro teatral, como se estivesse falando com uma criança lenta. O acordo pré-nupcial, Dale. Lembra do acordo pré-nupcial que você insistiu que assinássemos? As palavras atingiram Dale com outro impacto, mais forte do que qualquer coisa antes. O acordo pré-nupcial. Ele se lembrou de tê-lo redigido. Um gesto de pragmatismo, de proteger seus bens individuais. Um sinal de respeito mútuo por suas carreiras. Lembrou-se da cláusula específica redigida pela própria equipe jurídica de Brenda, com a qual concordara sem pensar muito. Adultério anula qualquer direito aos bens ou à renda do outro. Ele a vira como um impedimento, uma salvaguarda. Agora parecia uma armadilha. O sorriso de Brenda era predatório, uma demonstração arrepiante de triunfo. Todas aquelas fotos que você tirou de nós agora há pouco? Muito úteis. O sangue de Dale gelou. Que fotos? Perguntou ele com a voz rouca, os olhos percorrendo o escritório impecável, buscando algo. Frank ergueu o celular, cuja tela exibia uma foto perfeitamente enquadrada de Dale parado na porta, com o rosto tomado por choque e dor. Aplicativo de câmera com detecção de movimento, Dale.
Muito conveniente para fins de segurança. Você me armou uma cilada, sussurrou Dale, as palavras com gosto de cinzas na boca. A fria constatação, aguda e inegável, instalou-se em seus ossos. Cada gesto casual, cada resposta vaga, cada momento de crescente suspeita havia sido observado, registrado e, por fim, usado contra ele. Brenda encarou-o com os olhos firmes. Demos-lhe exatamente o que veio procurar, Dale. Ela gesticulou com a mão aberta num gesto de desdém. Você está desconfiado há semanas, não é? Seguindo-me, mexendo no meu celular, fazendo todas aquelas perguntas que você achava tão sutis. Nós apenas facilitamos para você encontrar as suas provas. Eu não estava te seguindo, negou Dale, com a voz embargada, a mentira queimando sua garganta mesmo enquanto a pronunciava. Ele queria acreditar, negar a dúvida que o corroía. Eu estava tentando salvar nosso casamento. Brenda bufou, um som curto e agudo de desprezo. Me espionando? Mexendo nas minhas coisas? Aparecendo na festa da minha empresa sem ser convidada? Não fui convidada? Você é minha esposa? Você mesma me convidou, exclamou Dale, chocado mais uma vez com a audácia da afirmação dela. Ele se lembrou da mensagem que ela enviara naquela mesma manhã, um convite casual, quase formal, para a festa de Natal da empresa. Brenda riu novamente, aquele som frio e cortante que dissipou a farsa do passado deles. Eu te convidei para que você pudesse ver a verdade, Dale, para que você finalmente parasse de viver nesse mundo de fantasia que você criou, onde somos felizes, onde estamos construindo uma vida juntos. Nós éramos felizes. Estávamos construindo algo juntos, implorou Dale com a voz embargada pelo desespero, agarrando-se a uma história compartilhada que se desfazia rapidamente diante de seus olhos. Ele se lembrava das noites tranquilas, das risadas compartilhadas, do conforto da presença dela. Seriam tudo aquilo também uma mentira? Você estava construindo algo. Eu estava me estabelecendo, corrigiu ela, pegando a bolsa e um elegante lenço de seda da mesa de Frank. Seus movimentos eram precisos, sem pressa, como se estivesse finalizando uma transação comercial de rotina. Eu tinha 24 anos quando nos conhecemos, Dale. Achei que o que tínhamos era amor. No fim, era só conforto. E o que você tem com ele é amor? Perguntou Dale, com a voz carregada de uma esperança desesperada por algum lampejo de honestidade, alguma emoção genuína da parte dela. Brenda lançou um olhar rápido para Frank, uma expressão breve e indecifrável cruzando seus rostos. O que eu tenho com Frank é parceria. Parceria de verdade. Nós nos incentivamos mutuamente a sermos melhores. Nós nos desafiamos. Queremos as mesmas coisas. E o que você quer? Dale dirigiu a pergunta a Frank na esperança de obter uma resposta, qualquer resposta que pudesse dar algum sentido a esse desmoronamento brutal. Frank respondeu por ela, com a voz desprovida de calor, ecoando os sentimentos que Brenda havia expressado anteriormente. Sucesso, reconhecimento, o melhor de tudo. Coisas que você jamais poderia me proporcionar. Eu poderia ter providenciado isso. Se tivesse tido tempo, eu poderia, insistiu Dale, em sua última tentativa de defender seu potencial, seu valor. Ele se sentia como uma criança, implorando por compreensão. Não, você não conseguiria, interrompeu Brenda com a voz firme e resoluta. Porque você nem sequer os quer. Você quer segurança, você quer previsibilidade, você quer o comum. Ela fez uma pausa, o olhar suavizando-se quase imperceptivelmente, num gesto fugaz de algo próximo à pena. Não há nada de errado nisso, Dale, mas não é o que eu quero. E aquela casa que vimos em Westchester, você disse que adorou. Dale se agarrou à lembrança, um resquício tangível de seus sonhos passados. Eu disse que era bonito. Há uma diferença, disse ela, com um tom frio pegando a bolsa, os olhos já fixos na porta. Aquela casa era o seu sonho, não o meu. Assim como este casamento era o seu sonho, não o meu. Brenda deu de ombros um gesto final e devastador que dissipou qualquer resquício de fingimento. Pensei que talvez o comum fosse suficiente. Estava enganada. Ela se virou, a mão de Frank encontrando sua cintura, e juntos caminharam em direção à porta, deixando Dale sozinho em meio aos destroços de sua vida.